o Antigo Testamento mostra que Israel falhou na missão de frutificar. Um dos textos que explica isso muito bem, se você não se incomodar, puder abrir sua Bíblia, é o Salmo 80. O Salmo 80 mostra como Deus via Israel como uma vinha. Veja aí na sua Bíblia, irmãos, a partir do verso 8, aqueles que trouxeram Bíblia. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Preparaste-lhe lugar, fizeste com que ela aprofundasse raízes, e assim encheu a terra. Os montes cobriam-se com a sua sombra, e como os cedros de Deus se tornaram os seus ramos. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e os seus ramos até o rio. Observe aqui o crescimento, a prosperidade de Israel, ao ter sido plantado por Deus e cuidado por ele. Mas ele continua, verso 12. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela a vindimam? O javali da selva a devasta, as feras do campo a devoram. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê, visita esta vinha, a videira que a tua mão plantou, o sarmento que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. O nível espiritual de Israel estava lá embaixo. Não só tinham sido cortados, como tinham sido queimados. E os predadores, quando passavam, pisoteavam aquela plantação. E por que é que chegaram a esse nível? Porque abandonaram o Senhor. Deixaram de adorar a Deus para adorar os deuses falsos. O paganismo, a idolatria, quebrou a intimidade que Deus queria ter com o seu povo. E ficaram vulneráveis, porque Deus plantou, colocou uma cerca e deu a eles toda a nutrição necessária para eles crescerem e prosperar. Mas eles deixaram, abriram mão do alimento do próprio Deus, da seiva do próprio Deus, da água do próprio Deus, para receber o alimento pagão, terreno. Isso deixou eles vulneráveis, enfraquecidos e chegando até um estado de morte espiritual. O único não é o salmista que vai falar disso. Veja lá o profeta Isaías, capítulo 5, Deus usa também para denunciar o pecado de Israel através de uma parábola. A parábola da vinha, e a parábola tem uma aplicação. Veja o que Isaías diz já no verso 1. Agora cantarei ao meu amado cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado é Deus, tem uma vinha em um monte fértil, porque Deus nos tirou do lago, do charco de lodo, nos tirou do tremendal de lama, do terreno baldio, do monturo de lixo, e nos transportou, firmando os nossos pés sobre a rocha. Quando Deus salva um crente, Ele coloca um crente no lugar de estabilidade. A fé cristã não é uma fé instável. Deus nos colocou assentados sobre a rocha. E quem é a rocha? É Ele, através do seu Filho, a rocha eterna, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que a igreja aceitou para ser firmada nela. E quem está firmado nela não é confundido e nem é embaraçado. Mas aquele que não firma-se na rocha, permanece na areia movediça do pecado, numa vida de instabilidade, de oscilação. Uma hora é crente, outra hora não é. Um dia é santo, outro dia não é. Um momento está na presença de Deus, outro momento não está. É folha seca levada pelo vento,
Mas aquele que foi salvo, ele é encimentado, ele recebe uma estrutura nova para permanecer firme na presença de Deus. Ele é este outeiro fértil, ele é este solo bom, esta montanha alta onde nós fomos plantados. O verso 2 continua dizendo, ele cercou, veja aí na sua Bíblia, faz todo sentido ler ela. Limpou das pedras, plantou de excelente vides, edificou no meio dela uma torre para vigilância, também construiu nela um lagar para a produção do suco, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Esperou um fruto bom, mas o fruto foi ruim. Meu Deus! E no verso de número 4, o Senhor pergunta, que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? O que é que ela precisava que eu não tenha lhe dado? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Deus, quando chama, quando escolhe, Ele prepara. Quando prepara, Ele usa. Quando Ele usa, Ele cuida. Mas também quando Ele cuida, Ele exige um retorno, uma prestação de contas. O céu investe na nossa vida espiritual, mas em contrapartida Deus exige um retorno. Aliás, todo investidor quer um retorno. Ninguém investe para não receber o retorno. Deus tem investido em nós a salvação, dons espirituais, batismo no Espírito Santo, a obra salvífica de Cristo na cruz, com toda sorte de bênção nos lugares celestiais com Cristo. Mas Ele quer um retorno, Ele quer uma vida santa, Ele quer obediência, Ele quer frutificação, serviço voluntário, vida consagrada, todo o nosso ser no seu altar, para servir a Ele com alegria. Mas Israel não fez isso, Israel não frutificou. E o verso de número 5, o Senhor diz, agora pois vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, o seu caule, para que sirva de pasto. Derribarei sua parede para que seja pisada. Quando o crente perde a comunhão com Deus, ele fica vulnerável. E quando ele fica vulnerável, ele é pisado pelo inimigo. Veja que coisa séria. Verso 6, a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem, para que não derramem chuva sobre ela. Não querem me servir? Não querem me adorar? Não querem me honrar? A terra vai ficar seca, espinho vai crescer, as nuvens vão até passar, mas não vão precipitar água. Vai ficar vulnerável, desprotegida, para aprender que Deus é Deus e exige um retorno. Verso 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Israel falhou como videira em produzir um fruto agradável ao Pai. Aí vem Jesus, no seu ministério terreno, para dizer ao Pai e ao mundo, Israel falhou como vinha plantada pelo Pai, mas eu, Jesus, sou a videira verdadeira. Israel é videira estéril, eu, Cristo, sou videira frutífera, e sou tão frutífero que não só eu frutifico, disse Cristo, mas todo aquele que estiver ligado em mim também apresentará ao Pai frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus. Esse texto de João 15, os estudiosos pensam que Jesus teve a inspiração para falar dele em talvez dois momentos, ou na ceia, na última ceia, ao olhar para o suco da videira, Jesus pode ter tomado a inspiração para falar que ele era essa fonte de videira verdadeira,
Ou depois de ter celebrado a última ceia, quando foi caminhando com os discípulos pelo Vale do Cedron, passando ali pelo Monte das Oliveiras, onde ele foi orar, a última vigília, os irmãos lembram, e aquele caminho, iluminado pela luz da lua, eles encontraram muitas videiras e Jesus aproveitou o que estava vendo para ensinar uma lição aos discípulos. Jesus gostava muito de falar, aproveitando as coisas que estavam ao seu redor, de maneira didática para as pessoas entenderem. Observe que não há contradição entre o Antigo e o Novo Testamento, porque se no Antigo Israel era a vinha e o pai era o agricultor que plantava a vinha, aqui em João 15 Jesus é a vinha verdadeira, verdadeira no sentido de ser melhor, de ser perfeita, de fazer o que Israel não fez, e o pai continua sendo o agricultor, o lavrador que cuida desta vinha. E no verso 2, Jesus mostra o que é que nós somos. Nós não somos a vinha, nós não temos condição de ser, nós somos no máximo um galho. Então quem pensa que é muita coisa, lembre-se que você e eu não passa de um galho. É claro que alguns, por receber muita nutrição, é um galho mais frondoso, outros que estão começando ainda é um galho fininho. Mas seja um galho de diâmetro fino ou grosso, tu é nada mais, nada menos do que um galho. E só estamos vivos, e alguns nem estão vivos, né? Alguns só estão sobrevivendo, porque pela misericórdia ainda está enxertado nele. Se levar um peteleco e cair, é morte na certa, mas a graça do Senhor nos enxertou e nos dá força para permanecer. Não tem ventania, não tem ciclone, não tem furacão, não tem machado do diabo, serra elétrica, óleo diesel, querosene, praga, erva daninha, lagarta do diabo, que tore, que quebre, que rasgue este galho, porque se ele está ligado em Cristo, nada nem ninguém pode tirar. Ele disse: a ovelha que está na minha mão, o maligno não arrebata. Então, tu pode latir, tu pode rosnar, tu pode gruir, mas estamos na mão do meu pastor, estamos plantados, não é no solo, mas estamos plantados no caule que é Cristo, e quem está nele persevera, permanece e prospera para a glória do Pai. Glória a Deus. Ah, mas eu estou aqui nessa igreja há 100 anos, galho. Mas eu que contribuí para o evangelho no Mato Grosso do Sul, galho. Antes de você tinha o caule, glória. Ninguém é primeiro do que Jesus. Os judeus se vangloriavam da sua religiosidade. Pai Abraão, somos filhos de Abraão. Jesus disse: grande coisa, antes que Abraão existisse, eu sou. Glória. Os povos pagãos louvavam o sol, a estrela, a lua, os astros luminosos. O Pai olhou e disse: grande coisa, antes que houvesse dia, eu era, e ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Quem impedirá? Glória a Deus. Então, que Deus lhe ajude, que você cresça, prospere, frutifique, mas que nunca esqueçamos que somos apenas um galho. Tá bem? E este galho, esta vara, este ramo, foi enxertado, não foi para fazer volume, nem número. Toda pessoa que foi salva em Cristo foi enxertada nele para frutificar, para produzir. O Espírito de Deus nos reunirá neste congresso para fazer uma pergunta a nós nesses dias: como está a taxa de produtividade espiritual? Viu? É basicamente o que Deus quer falar esses dias. Como é que está a taxa de frutificação na minha presença? Às vezes vem para todos os cultos, participa de todos os ensaios, mas a frutificação espiritual está baixa.
está fraca. E Jesus não computa presença e frequência apenas. Nós temos que ser frequente, nós temos que ser constante, mas o irmão leu que tem que ser abundante, sempre abundante. Tem gente que pensa que só vir para o culto está pronto, não é? Não, querido. Ele não nos chamou para ser frequentador de culto, nos chamou para ser adoradores, produtores de fruto, trabalhadores do Evangelho, ceifeiros da última hora, lavradores de uma grande lavoura. Nós estamos trabalhando. Ah, irmão, não quero trabalhar. Então peça para Jesus lhe levar, porque aqui não é lugar de descansar. O descanso é lá. Aqui é vale, aqui é monte, é muralha, é gigante, é fornalha, é cova de leão, é seta, é flecha, é arco, é lança, é guerra, é batalha, é luta. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não tem altura, não tem profundidade, não tem doença, não tem poder, não tem principado, não tem riqueza, não tem escassez, não tem fome, não tem peste, nada que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que estamos enxergados nele e ninguém pode nos arrancar. Mas quando eu digo que ninguém pode nos arrancar, é do ponto de vista das coisas exteriores. Só há um elemento que pode nos desvencilhar, desapegar, destacar da videira verdadeira: você mesmo, eu mesmo. O único responsável para destacar esse ramo da videira sou eu mesmo e você mesmo. Não é porque eu fui para aquela igreja e pisaram no meu dedo midinho e eu estou muito abalado com isso. Não dá para se vir a Cristo. Não foi quem pisou no seu dedo. Você já estava fraco e só percebeu com essa experiência a sua fraqueza. Não porque eu contribuí com o congresso, fui mais que trabalhei, e no dia final o irmão não citou meu nome na lista de agradecimento. Então, muito forte isso, irmão, não suportei, me destaquei. Não foi o irmão que quebrou você já estava só o fiapo. E a oportunidade se viu para denunciar a sua fraqueza espiritual. Porque quem está enxertado em Cristo, inveja, malícia, planos contrários, soberba, orgulho, prepotência, palavra de maldição, feitiço, macumbaria, popacaí, cara feia, armadilha, arapuca, nada desfaz a comunhão de um crente que está enxertado em Cristo. Glória! Glória! Só que quando a vara vai crescendo, e aí entra o conceito científico, existe uma capa celular, chamado meristema, isso é da botânica, que impede o crescimento de uma vara, porque a vara, a planta, ela tem um conjunto de células programadas para crescer. Se ela não tivesse essa proteção para limitar seu crescimento, ela ia crescer até o infinito e o além. Então o próprio Criador, ele equilibra o crescimento com umas etapas de estacionamento, com esse próprio grupo de células que forma uma capa que impede o seu crescimento. É para isso que existe a poda. Na poda, o que é que acontece com a planta que é podada? Depois ela faz o quê? Ela morre? O que é que acontece com a planta que é podada? O que é que acontece? Multiplica mais, cresce mais. Glória, fica mais bonita, não é? Só que a poda não é com algodãozinho rosa, com hidratante. A poda é com uma tesourona. Eita Deus. Aí tem crente que quando vê Jeová vindo com a tesoura, ai Deus, não, tem misericórdia. Eu te amo, eu fui chamado para reinar. Eu sou filho do rei, faça isso não. Calma. Essa tesourada de Jeová é para tirar o que está impedindo de crescer. Glória. Porque tem crente que só quer ficar na base do mel, da jujuba, princesa de Deus. Não, meu filho, tem uma tesoura de Deus para cortar a língua grande, para cortar o olho que olha o que não agrada, para cortar o ouvido que escuta o que não agrada, para cortar a mão que faz o que não agrada a ele, né? Mas não é que ele vai torar a tua mão, não. Ele vai torar a ação contrária, para que a tua mão seja pura, os teus pés consagrados,
os teus olhos purificados, glória a Deus. E há nesta noite aqui uma tesoura de Deus, uma machadinha de Deus apontada para mim e para ti, aleluia. Mas não é para matar, ele não é um serial killer, ele não vai mutilar, não vai torar a tua cabeça, ele está cortando, é o pecado, é as malícias, as mazelas. Você crê que o jardineiro passeia esta noite? Eita glória! E só dá para ouvir assim as tesouradas. Ai Deus, o que é isso? Isso é eu lapidando a minha igreja e podando para ela crescer, frutificar, prosperar e a beleza do Deus. Está grande, está volumoso, mas sem estética. É galho para todo lado, é folha, fica aquela coisa assim, mas o evangelho ele produz uma estética. Mas não é a estética do cosmético, não é a estética do fitness, não é a estética do culto ao corpo secular. É a estética da beleza moral e espiritual do caráter de Cristo. O mundo passa um dia trabalhando e de noite ainda tem força para ir para uma academia para atingir a estética do corpo. Nada contra, não é pecado exercitar o corpo, mas Paulo disse que o exercício corporal é pouco proveitoso, porque a gente não é feito só de corpo, a gente também tem alma, e a gente tem uma multidão aí exercitando o corpo, mas é um bocado de zumbi sem alma, depressivos, oprimidos, ansiosos, nervosos. Mas o crente, ele faz dieta, ele exercita, tem cuidado com o corpo, mas ele também exercita a alma. E aqui nós estamos na academia de ginástica da alma. Aleluia, aleluia. Estamos exercitando a alma na palavra, no jejum, na oração, na vigília, na consagração. Ei, como é que está a tua alma? Está mal? Jesus está aqui para tratar com ela, glória. E o que está na alma, aparecer como testemunho para o mundo através dos valores éticos e morais de Cristo. Uma árvore precisa demonstrar a qual espécie ela foi enxertada, e a espécie é Cristo. Então, quando eu venho, jambuzeiro velho, como disse Paulo, falando da relação da igreja com Israel, eu não vou mais permanecer com as minhas mazelas, com a minha identidade. Eu sou assim mesmo e pronto. Então você não é crente. Você não foi enxertado na videira. Uma pessoa que se diz salvo em Cristo diz assim: se quiser desse jeito, porque Jesus gosta de mim assim. Quem foi que te contou essa mentira? Quem foi que te mediu? Aonde é que está na Bíblia que ele quer a gente do jeito que a gente é? Ele não quer. Ele tem misericórdia de nos aceitar e nos receber como a gente está. Mas é a gente chegando e já indo para a fornalha. Eita Deus. É a gente chegando e ele já botando no cadinho, no pilão. Eu vou te amassar todinho. Ai Deus, ai, mas eu vou fazer uma coisa bonita. Eita Deus, estou acendendo o fogo. Ai, que é isso? É para te derreter, glória. A minha pinça está tirando que não presta, é sem beleza. Depois eu vou lixar. Está doendo, mas depois vai brilhar. Depois vai ficar bonito. Quando alguém olhar, vai dizer: eu vejo logo você interessante. É o quê? É a beleza de Cristo estampada na face da igreja. Vamos ao verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, o que é que ele faz? Toda vara em mim que não dá fruto, o que é que ele faz? Vocês não estão com a Bíblia aberta. É 15 e 2. Não é para tentar adivinhar o que está escrito, é para dizer o que está escrito. 15 e 2. Toda vara em mim que não dá fruto, ele faz o que, irmãos? Pronto, disseram que vocês gostam de Bíblia, então mostra aí. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. Esse tiro aqui é cortar, arrancar para jogar fora. Quem faz isso não é o diabo, é o agricultor, o pai. E toda vara que dá fruto, o que é que ele faz? Limpa. Em outra tradução, ele poda, para que ela faça o quê? Dê mais fruto, frutifique mais, floresça mais. É aquele crente que você pensa que já está bom, mas aí Deus nos surpreende fazendo ele ainda melhor. Porque a caminhada cristã não estaciona, ela é progressiva, paulatina,
crescente. Paulo disse que a gente vai melhorando de glória em glória. Então aquele crente que diz, irmão, nos anos 70 eu orei muito, mas hoje eu vou deixar isso para os adolescentes. Minha parte eu já fiz. Irmão, eu jejuei muito. Na Primeira Guerra Mundial, quem mais jejuava era eu. Mas hoje eu estou vivendo da reserva. Carro que vive da reserva, a bomba queima. Tem que dar uma enchida no tanque, irmão. Hein? Eu já evangelizei muito, agora eu só estou esperando o galardão. Olha, com o que você está deixando de fazer, é mais provável que o desconto seja maior do que o soldo e no final você não receba nada. Porque ninguém tem essa autoridade diante de Deus de dizer assim, olha pai, já trabalhei muito, agora eu vou ficar só esperando o toque da trombeta. Não. Toda vara que produz fruto, ele poda para que ela dê mais fruto ainda. E aqui em João, Jesus vai mostrar que existem dois grupos. Dois grupos. O grupo que dá fruto e o grupo que não dá fruto. Simplesmente assim, né? E aí, evidentemente, que essa diferença de um grupo que dá fruto para o grupo que não dá fruto é a diferença do verso 3. Para dar fruto é necessário estar limpo, é necessário estar podado pela palavra que vos tenho falado. Qual é essa tesoura que o Pai usa para podar, para limpar a gente? A palavra. Por isso que uma igreja que tem muito louvor, peça teatral, dinâmica, decoração, tudo, menos palavra, aquela planta, ela vai perder a capacidade de frutificar. Porque ela tem tudo, menos a tesoura para lhe podar. Então ela estaciona. Mas uma igreja que se deixa ser podada, cortada pela palavra, ela está sempre produzindo. Jesus está torando o que não agrada e abrindo espaço para que se produza mais. Mais vidas salvas, mais vidas libertas, mais vidas edificadas na palavra. A igreja vai amadurecendo, os mistérios de Deus vão sendo revelados, dons espirituais vão sendo otorgados, e os anos vão passando, e aquela igreja, tanto como indivíduos, como congregação, ela vai crescendo de glória em glória. Os cultos são mais fervorosos, as pessoas trabalham mais para Jesus, as inimizades vão sendo desfeitas, partidarismo, facção, sentimentos melancólicos, soberbo, vai tudo saindo, porque quando Satanás pensa que vai nascer uma raiz de erva daninha, ó a tesoura da palavra, corta. Aí Jeová diz, aqui não, aqui é a videira verdadeira, e o galho está enxertado em mim. Vai para lá, erva daninha, vai para lá, espinho, vai para lá, sarmento. Aqui é planta enxertada no Senhor, para produzir frutos dignos de arrependimento. É preciso ser limpo pela palavra. E Jesus, ele destacava muito essa realidade de que os discípulos já estavam limpos. Volte aí ao capítulo 13 e o versículo de número 10. No episódio do lava-pés, Jesus mostrou que quem está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Aqui ele falava da regeneração, da primeira etapa da salvação. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Jesus está falando isso numa escola de obreiro, só para obreiro, dizendo que eles estavam limpos, mas no meio tinha gente que não estava. E a gente, quando lê os próximos capítulos, vai descobrir quem era esse que não estava limpo no meio dos discípulos. Quem era? Quem? Judas. Judas era aquele discípulo que não estava limpo. Porque ele não estava limpo, não era regenerado. Não tinha uma nova natureza. O seu coração maquinava o mal contra Cristo. Isso aqui é muito forte. Eu vou falar, porque é a palavra de Deus. Isso aqui é muito forte, porque é possível que tenha pessoas em nosso meio que estão aqui, mas ainda não são limpos, ainda não foram podados, trouxeram lá de fora todas as mazelas, todas as ruindades, estão na igreja, mas não são igreja, estão enxertados na videira, mas não frutificam, porque não são podados pelo agricultor. Entra ano, sai ano, entra dia e sai dia, é a mesma coisa, a mesma ruindade, espírito murmurador, contencioso,
dificuldade tremenda de submeter às autoridades eclesiásticas. Não aceita orientação de liderança, de pastor. A igreja sou eu, não existe igreja somente com o indivíduo, a igreja somos nós. Não ceia, não frequenta culto de ensino, não contribui com nada na obra de Deus, não evangeliza. Se você chama ele para dar uma palavra, ele passa mal. Se pedir para ele orar, diz que não sabe, está rouco. É uma figueira estéril, improdutiva, imprestável, porque não aceita a poda da tesoura de Jeová. Veio com o espírito do Egito, da Babilônia, da Assíria, da Pérsia, e está aqui dentro, no meio de nós. Pode enganar a qualquer um de nós, mas não engana o agricultor. De cima ele vê e ele sabe quem é quem. Vós está limpos, mas tem alguém que não está. Mas se quiser, a tesoura da palavra está aí para te cortar, está aí para te tratar e te tornar limpo também, frutífero, para a glória de Deus. Como é que se limpa pela palavra? Vá ao capítulo 17, veja como Jesus tinha um interesse em limpar os discípulos no verso de número 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Qual é o principal objetivo de Jesus para a igreja? Não é realizar o sonho da casa própria, porque isso a Caixa Econômica faz. Não é lhe dar o melhor automóvel do ano, isso aí qualquer consórcio, qualquer concessionária faz também, leilão, tem muita gente para resolver isso, viu? O sonho de Jesus não é fazer você dar a volta por cima, não é tirar você de ser tapete para ser cortina, não é tirar você de ser cauda para ser cabeça, ele não tem nada a ver com isso. O sonho de Jesus para a igreja não é produzir você uma carreira e estabilidade, lhe fazer passar no concurso público, lhe dar dinheiro. Ele não está preocupado com nada disso. O objetivo de Cristo para a igreja é devolver à igreja aquilo que ela perdeu por causa do pecado, a imagem e semelhança dele. O objetivo de Cristo para a igreja é fazer com que a igreja seja parecida com ele. Porque Deus fez o homem à imagem e semelhança dele, mas o pecado borrou essa imagem. O homem continua sendo imagem e semelhança de Deus, mas a doutrina da armateologia do pecado nos ensina, pelas escrituras, que essa imagem está borrada. Mas quando eu me deixo ser lavado, limpado, purificado por Cristo, ele dá uma lixada na aparência e o reflexo do brilho da glória é devolvido. Aí o mundo olha para você e diz: irmã, eu vejo um negócio tão bonito em você, eu só não sei o que é. Aí você vai dizer: mas eu sei, não é eu não, é ele em mim, glória. O mundo vai dizer assim: olha irmão, você tem energias positivas, olha, eu sinto em você boas vibrações. Não, não é isso não, é a presença de Deus mesmo na minha vida. O nome é presença de Deus na minha vida, que Cristo está aparecendo através da obra salvífica que ele operou. Então tem tanta gente querendo parecer com tanta coisa, mas não está parecendo com Cristo. Quão semelhante com Cristo nós estamos sendo? Agora, isso não é do ponto de vista estético. Até porque a gente sabe que quando se fala de imagem e semelhança de Deus, Deus é espírito. Deus não tem cabelo branco comprido, barba, não usa uma túnica branca. Porque Deus é espírito. Jesus tem um corpo, porque Jesus encarnou. E quando ressuscitou, a morte salivou para capturar o corpo de Cristo. Glória. Mas Pedro, relembrando a profecia do Salmo de Davi, disse: não permitirás que o teu santo veja a corrupção e livrarás ele das ânsias da morte. A morte rodou, como foi cantado, querendo tragar o corpo, mas ela só pode tragar um corpo entrando pela porta do pecado. Da ponta do pé ao fio do cabelo, Jesus não tinha pecado. Então ela rodou, disse: não tem pecado, eu não posso pegar. Aí Jesus levanta vitorioso e diz: não é você que me pega, sou eu que me pego, me dê a chave. Me deu o aguilhão, a força que você usa para matar, me deu. Você só vai usar agora se eu determinar. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Pagada foi a morte na vitória, quando o cordeiro se levantou como leão, sentado no trono. Ele sobe ao céu com o corpo glorificado.
Aonde é que Jesus está agora? Jesus como Espírito, como Deus onisciente, onipotente, onipresente, Ele está aqui. E está onde tiver 2 ou 3 em seu nome, manifestando sua presença. Mas Jesus como corpo, não está no Louvre, não está no sarcófago, no Museu Britânico, não está lá na pedra em Meca. O corpo de Cristo está agora no céu, assentado à direita do Pai. De vez em quando ele se levanta do trono para alguma causa em favor da igreja. E já já ele vem até as nuvens para recepcionar a igreja e ela ir se encontrar com ele. Aí qual é a prova de que Jesus quer que a gente seja parecido com ele? Primeira carta que João escreve, capítulo 3. Quando ele se manifestar, aí nós o veremos como ele é. E não só isso, diz João, nós seremos semelhantes a ele. É a última etapa da salvação. Jesus quer nos tornar parecido com ele. Diga assim, parecido, mas não igual. Não é? Porque a gente não vai ser igual? Porque a gente não vai ser Deus. Mas a gente vai ser semelhante a Deus. Não no sentido físico, mas sobretudo no sentido moral, ético e espiritual. Com a natureza glorificada. Então, irmão, nada contra, estamos falando para adolescente, nada contra quem faz academia, quem come só peito de frango com batata doce, quem toma creatina, nada contra. Nada contra. Se for por uma questão de saúde e glória, vá em frente. Mas nós temos que lembrar que a meta da nossa vida não é ter um busto, um bíceps, um tríceps com esta ou aquela medida. A meta da nossa vida é quando o mundo olhar para nós e dizer, você parece com Cristo. Eita Deus. Eita. Tem tanta gente com o músculo indefinido, mas quando o mundo olha, não vê a semelhança de Deus. Glória. Mas Paulo, irmão, a Bíblia é tremenda. Aleluia. Paulo disse, olha, vai lá, faz a tua ginástica. Mas por mais que tu faça, a gravidade, o tempo, os agrotóxicos, os radicais livres não vai ajudar. O negócio vai murchar e tende a se deteriorar. Mas ninguém desfaleça, ninguém desanime, porque ainda que o homem exterior se corrompa, se enfraqueça, se deteriore, o interior é renovado de glória em glória. Pode estar na bengala, no andajá, na cadeira de roda, mas a alma está ficando, está renovada, está dizendo Maranata, já já a trombeta toca, e quando a trombeta tocar, sai diabetes, sai glicose, sai hipertensão, sai osteoporose, sai artrite, e a natureza glorificada. Eu vou atravessar o primeiro, o segundo, o terceiro céu, vou entrar nas funções celestiais, e vou sentar na mesa, e participar das rodas do Cordeiro, parecido, semelhante. Quão parecido com Cristo nós estamos. Já vou encerrando o tempo que me deram, mas é bom que vai ter outras participações. Esse assunto aqui é longo, viu? Nós ainda estamos no versículo qual? Estamos no versículo 3 ainda. O desejo é falar até o 16. Mas encerrando a reflexão desta noite, já que amanhã a gente vai ter oportunidade de continuar, quando Jesus diz que nós estamos limpos pela palavra que Ele nos tem nos dado, Ele fala do processo da salvação que Ele tem operado em nós. E Paulo entendeu isso muito bem quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o versículo 11. E é o que alguns têm sido, haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A primeira etapa da salvação, regeneração, nova natureza. Só é galho enxertado na videira porque se tornou galho de videira. Jesus não bota a erva daninha enxertado nele. Regeneração. Primeira etapa da salvação, nova natureza. Ah, não, olha, mas olha o seguinte, eu estou aqui há 20 anos já, os irmãos me conhecem. Não adianta. Não, mas o meu bisavô foi pastor, meu avô foi pastor, meu pai foi apóstolo, semi-anjo, então já estou garantido. Nada disso. Tem que ser regenerado.
Eu amo Jesus, porque Jesus, quando tem que tacar uma marreta santa na cabeça de alguém, ele não alivia. Nicodemos mandou um convite para Jesus, disse: mestre, eu quero ter uma conversa contigo, agora de noite. Porque Nicodemos era príncipe do conselho do sinédrio judaico, um homem de alta estirpe religiosa. E ele não queria ser visto pela sociedade conversando com Cristo. Ele teve vergonha. Vê que negócio sério. O que é que vão pensar de mim eu falando com ele? Mas ele já estava um pouco sensível, percebendo que Jesus tinha que ser Deus. Não tinha como alguém fazer o que ele fazia se não fosse de Deus. Aí ele chama Jesus, mas com um quê ainda de timidez e vergonha. Talvez ele pensou que ao chamar Cristo, Jesus ia chegar lá por baixo, né? Eita, que honra você me chamar. Nem esperava. Nossa, Nicodemos, que convite honroso. Não. Ele chegou e disse: daí, meu filho, qual é a bronca? Eu posso lhe ajudar como? Não, eu quero saber como é esse mistério aí, como é que faz esse negócio? Que o senhor prega, faz o milagre, e eu sei que isso aí é coisa de Deus. Me explica aí como é, que eu também estou querendo me envolver nisso aí. Jesus podia dizer: não, o senhor é o líder geral da faculdade teológica, o senhor aí é da mesa diretora do conselho judaico, não precisa fazer nada não, homem, fica só comigo, para mim é até uma honra ter o senhor no meu grupo. Ô, irmão. Mas Jesus olhou para Nicodemo e disse: meu filho, para tu se envolver nesse negócio vai ter que nascer de novo. Tu vai ter que dar uma marcha ré e começar lá do zero, tudo de novo. A maior prova que Nicodemos não era espiritual, ele era intelectual, mas não era espiritual, é que ele disse: mas como é que eu, nessa idade, vou entrar de volta na barriga da minha mãe? Não estou entendendo nada. Jesus disse: não, tadinho, eu não estou falando disso, eu não estou falando desse nascimento, eu estou falando do nascimento da água e do Espírito. Nicodemos na terra, Jesus no céu. Nicodemos na carne, Jesus no Espírito. Nicodemos no infinito, Jesus no eterno. Veja, não, eu estou falando do vento. Sabe o vento? Sim, o que é que tem o vento? O vento que sopra. Tu não sabe se ele vem da direita ou da esquerda, não é? É um mistério o vento. Assim é aquele que é nascido do Espírito, ele não pode ser discernido pelas coisas da terra, ele já está envolvido numa nova dimensão. Entra no mistério, Nicodemos. Volta lá atrás, te arrepende, te conserta, te quebranta, te humilha, desce no meu altar e eu vou fazer você viver esta fé também, este milagre. Regeneração. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não é se alguém está na Assembleia de Deus, não é se alguém está nesta congregação, não é se alguém está no campo IMS, é se está em Cristo. Se estiver nele, passa céu, passa terra, passa moda, passa governos, mas ele permanece e esta criação vai sendo renovada até chegar à estatura do varão perfeito. Vós estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Depois da regeneração vem a justificação. Éramos culpados, éramos inimigos de Deus, mas Cristo tomou a posição de culpado e nos colocou na posição de inocente. É por isso que o diabo saliva, querendo nos acusar, mas ele chegou atrasado, porque Cristo no tribunal de Deus nos colocou na posição de inocentes e assumiu a posição de réu. Por isso que a gente canta um dos nossos hinos do inário: eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Ele tomou as nossas mazelas, o nosso pecado, mesmo sem pecado. E quando Satanás chegou e abriu o livro da acusação, Jesus tinha feito um risco lá bem grande e disse: tá pago, aleluia. Ela não tinha direito, mas eu dei. Ele não tinha direito, mas eu dei. Agora está sentado nos lugares celestiais com Cristo. Aí vem a outra etapa: santificação. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Não basta só ter sido regenerado e não basta somente ter sido justificado. Eu estou aqui calmo, sereno e tranquilo, só aguardando o toque da trombeta. Jesus já fez tudo por mim e eu não tenho feito nada por ele. Nada disso. Nada disso. Aí entra a santificação. Santificação é um processo contínuo, paulatino, gradativo. Paulo diz que a santificação é o mortificar da carne. Por que ele não diz que é o matar? Porque matar é um ato abrupto, instantâneo. Ele usa mortificar, que é um ato contínuo. Como um serial killer que vai cortando os pedacinhos. Não tem como acordar, ou melhor, dormir pecador e acordar super crente. Dormir pecador e acordar anjo. Não tem como. É uma luta diária, mortificando,
Tem a língua maior que a boca, fala da vida de Deus e todo mundo. Não tem como deixar de ser fofoqueiro do dia para a noite, sim, não tem. Mas tem como começar a enrolar essa língua e botar ela cada vez mais dentro da boca, a cada dia. Jesus me segura, meu Deus, tenha misericórdia. Ai, meu Deus, eu já pensei, mas eu vou falar. Não, eu já pequei porque pensei, eu não vou falar. Amanhã nem pensa nem fala, glória. E assim vai vencendo a cada dia. Isso é o processo da santificação. E a santificação tem a parte de Deus, que Ele nos santifica através do Espírito e através da água da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí, irmãos, vê que coisa interessante. Na justificação que foi no passado, o Senhor nos livrou da condenação do pecado. O pecado já não nos condena. Na santificação que está acontecendo no presente, o Senhor está nos livrando do poder do pecado. O pecado já não impera sobre nós. A gente luta contra ele, mas vence. Mas falta a última etapa, que é a glorificação. Essa será no toque da trombeta e no arrebatamento. E aí, nós estamos livres da condenação do pecado, estamos sendo livres do império, da influência do poder do pecado, e quando a trombeta tocar, nós estaremos na glorificação livres da presença do pecado. Não haverá pecado, não haverá tentação, glória, e a igreja viverá limpa, pura, santa, completamente diante do Pai, diante dos anjos e diante de todos os remidos. É por isso que aos Efésios capítulo 5, Paulo disse que Cristo lava todo dia a igreja com a água da palavra, para apresentar ela como uma noiva santa, pura, irrepreensível, sem ruga e sem mancha. E aí eu encerro aqui a minha breve reflexão, que às vezes a gente canta sobre a volta de Jesus e diz assim, quando eu chegar no céu, ele vai mostrar quem é Moisés, ele vai mostrar quem é Abraão. Olha, igreja, está aqui, ó, Jacó, esse aqui é Elias. Não é assim, é o contrário. Não é a igreja que vai ser apresentada a eles. No sentido, olha, isso aqui são os patriarcas. São eles que vão ver, porque eles já estão lá. São eles que vão ver os portais se abrir e o noivo dizer, a vocês apresento a minha noiva, a igreja. Eles estão aguardando este dia para ver um povo que foi limpo, poupado e que manifesta no seu caráter, nas suas decisões, nas suas palavras, nos seus atos, nas suas virtudes, nas suas escolhas, nas suas intenções, nas suas emoções, o caráter, a imagem, a semelhança, a presença, a palavra e o poder de Cristo. Quão parecido com Cristo nós estamos e qual é a taxa deste fruto que nós estamos apresentando ao Senhor. Amém? Cuide do seu cílio, cuide da sua unha, ajeite o cabelo, compre o perfume do bom, ainda que dividido 10 vezes, glória. Mas gaste tempo exercitando a aparência espiritual. Glória a Deus. Será que você pode curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Vamos exercitar um pouco a nossa alma. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós já estamos limpos pela Tua palavra. E queremos frutificar, queremos parecer mais contigo. Apodera-te de nós, Senhor. Toma posse do nosso ser. Invade a nossa alma, porque ela é Tua. Se tem algum crente aqui precisando ser podado, poda, corta, limpa, trata, Senhor. Trata a nossa mente, trata o nosso coração. Trata, Deus, o que está escondido lá na alma. Trata a nossa personalidade. Poda o nosso temperamento, Senhor. Queremos frutificar mais. Queremos ser frutíferos. Queremos ser florescentes, viçosos. Não deixa nenhum crente estacionar na tarefa da frutificação. Vai regenerando, vai santificando. E nos dá, Senhor, força e graça para aguardarmos o toque da trombeta. E aquilo que nos falta será completado pelo Teu Espírito Santo,
que nosso corpo, nosso espírito e a nossa alma estejam conservados irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Há uma sede, meu irmão, tão grande contra a tua alma. Há uma sede do inferno tão grande contra a tua mente. E o inimigo quer se apoderar da tua mente, porque ele sabe que, se apoderando dela, ele vai estacionar a tua caminhada. Mas na tua cabeça está posto o capacete da salvação. Glória. O elmo da salvação te blinda nesta noite. Aleluia. A tua mente é a mente de Cristo. Glória. Teus pensamentos estão cativos aos pensamentos de Deus. Sinta o Espírito Santo envolver o seu interior aqui esta noite, pelo poder da palavra. Aleluia. E apresenta aí a Ele agora, nesta oração, o que precisa ser podado. Convida Ele para te podar. Aleluia. Convida Ele para te purificar. Convida Ele para visitar o teu galho. Glória. E haverá frutificação, haverá renovo, haverá uma novidade espiritual. Alguém vai olhar de longe e nem vai reconhecer. O que é isso, glória? Eu estou vendo diferente. Tem uma beleza, tem um produto a ser oferecido. É os dons espirituais que o Senhor está fazendo novamente você usar. Dons enterrados, Ele está devolvendo na tua mão e está dizendo: use para a minha glória, use para a edificação do meu corpo, mostre ao mundo o meu caráter e a minha personalidade de Deus na sua vida, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a igreja, e não estou parando, só dando um pause, amanhã a gente continua, se Deus permitir. Amém, irmãos. Quantos querem dar glória para a vida do pastor Renato Torres? Graças a Deus. Deus continua abençoando o seu servo, o seu ministério, na palavra do Senhor, nossos corações. Como o pastor disse aqui, irmãos, é só uma pausa. Amanhã tem mais e domingo continua. Amém? Irmãos, nossa agenda, a partir de amanhã, às 8 horas da manhã, tem ciclo de oração, é isso, meus irmãos? Amanhã, 8 horas, ciclo de oração. Isso. E também tem amanhã, irmãos, no mesmo horário, consagração do CIBEMP no Jardim Botânico. Louvado a Deus, amém, irmãos? E Deus permitindo, amanhã nós se inicia 18 horas, tá? O segundo dia do Camp MS, 18 horas. Amém, amados? Então, não perca tempo, bem, meus irmãos, são dias para a gente aproveitar bem. Amém? Que é um dia Deus vai continuar falando conosco, nos moldando segundo sua vontade pela palavra de Deus. Domingo, 8 horas da manhã, temos aqui uma oração, 9 horas, escola bíblica dominical. E ainda nós, Deus permitindo, domingo, 17h30 horas, temos aqui o período de oração com o nosso costume, 18h30, o encerramento do Camp MS. Amém, amados? E nós lembramos que após o término do culto, temos AD Perus, desde 1947.